Graça, paz, shalom, e que o Senhor encha suas vidas de graça e de bondade. Nós estamos no panorama do Antigo Testamento. Deus é bom em todo o tempo, Deus nos enche de graça, e Deus vai nos dar a capacidade nessa noite de nós entendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Nas duas últimas aulas do nosso curso de panorama do Antigo Testamento, nós cobrimos o bloco dos livros proféticos, e nós tratamos da primeira divisão, que são os profetas maiores. Hoje nós abriremos a segunda divisão, os profetas menores, e é lá e para lá que nós vamos, nessa noite, para estudarmos juntos a palavra do Senhor. É sempre bom nós já olharmos, e sempre nós estamos vendo o que é que nós já passamos. Isso é muito bom, porque isso nos dá a ideia do que nós já cobrimos. Então, que os irmãos tenham bem claro, através dessa tabela do Antigo Testamento, nós iniciamos lá falando do Pentateuco, da Torá, da lei, 5 livros, depois nós passamos pelos 12 livros históricos, aí nós cobrimos os 5 livros poéticos e cobrimos os 5 livros proféticos, né? Os profetas maiores, aí 4 profetas, sendo Lamentações, que também de autoria de Jeremias, um poema. Então nós vamos, nessa noite, vamos nos deslocar para o nosso último bloco, o bloco aí que nós temos para tratar sobre os profetas. E eu convido vocês, então, a partir da página 226 do módulo 2, a você estudar, e nós estudarmos juntos. E quando nós chegamos aqui, nós chegamos nos profetas menores, e eles cobrem, esses 12 livros aqui que nós vamos estudar, eles cobrem um período de aproximadamente 400 anos na história dos judeus. E essa história agora profética, ela começa antes da queda do Reino do Norte, ou seja, Israel, e termina no encerramento, né, ali do Antigo Testamento, vai ser com o profeta Malaquias. Então, nós temos nos profetas menores 12 homens com uma missão. E eles são chamados, é sempre bom lembrar que eles são chamados de profetas menores apenas no sentido de que cada livro é curto em relação aos profetas maiores. Então, é a quantidade de texto que nós temos. Então, é por isso que eles são tratados, ou chamados assim, de profetas menores. Nós vamos começar com os profetas, e a gente vai observar profetas pré-exílicos, tanto os que estiverem falando para o Reino do Norte, porque veio depois o exílio da Síria, quanto os que falaram para o Reino do Sul, Judá, em relação antes do exílio da Babilônia. E o primeiro deles, aí você pode pegar o seu manual e se deslocar, então, para a página 227, e nós vamos iniciar, então, com Oséias. Bom, Oséias. O livro de Oséias, e é bem interessante nós pensarmos num nome que há uma conexão, que o nome Oséias significa salvação. Então, no original, Oséias, Josué e o próprio nome Yeshua, eles têm a mesma raiz. E o livro de Oséias, nesse sentido, né, no nome do profeta salvação, ele apresenta uma história, é uma história de amor com espinho, nós poderíamos dizer assim, porque é a história de um marido fiel com uma esposa adúltera. E a história que ela vai se aplicar a Oséias, o profeta, e a Gomer, a esposa, mas também vai ter uma aplicação espiritual, porque vai se aplicar a Deus e a Israel. Por que isso? Porque o casamento do profeta Oséias se tornou símbolo do amor de Deus pelo seu povo de Israel, um povo adúltero espiritualmente falando. Porque é interessante essa história, porque Deus ordenou a Oséias que casasse com uma mulher que era adúltera, ou no sentido de que alguém a quem Deus sabia que se tornaria infiel. E ele não somente iria se casar, mas ele deveria ter filhos, e também os filhos viriam
através também deste adultério. Então, Oséias obedeceu a Deus e ele se casou com Gomer. E capítulo 1, versículo 2 diz assim: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Então, o ministério de Oséias, ele focou em convocar a nação ao arrependimento. Sem arrependimento, o julgamento de Deus viria sobre a nação. Capítulo 1, verso 4 de Oséias diz: porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel e darei fim ao reino de Israel. Então, notadamente, aqui está falando do reino do norte. E como o reino do norte terminou depois, nós já sabemos, não é? Lá no cativeiro. Ainda assim, o Senhor trouxe esperança para o povo dele. No Oséias 1, versículos 10 e 11, diz assim: no lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos. Aqui era uma esperança que Deus estava infundindo através do profeta, chamando esse povo aqui e mostrando o problema deles, que eles deveriam se arrepender, mas dando uma esperança futura. Nós vamos observar a estrutura do livro, que está na página 227, vocês têm essa estrutura aí. O livro de Oséias, percebo que ele tem 14 capítulos, que estão distribuídos em duas divisões principais. Essas divisões principais, elas estão aí, muito claro para todos nós, e nós vamos pensar nessas duas divisões principais, sendo a primeira o casamento físico de Oséias e Gomer, que cobre aí os capítulos de 1 a 3. Então, a história pessoal do profeta, o casamento físico ali dele, de Oséias com Gomer, ele é coberto e todas as consequências e tudo que acontece em torno dos casamentos nos 3 primeiros capítulos. Porque Gomer, aparentemente, mais tarde, ela se tornou uma prostituta. E ela deu à luz a 3 filhos. E os nomes que foram escolhidos para esses filhos eram sinais da condenação de Deus sobre Israel por causa da idolatria de Israel, que era uma espécie de adultério espiritual daquele povo para com o Deus da aliança. E 2 textos, nós temos no versículo, capítulo 2, verso 5, diz: a mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha, Oséias falando, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. E no 7 diz assim: ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará, procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei para o meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Então, vai acontecer depois desse abandono da infidelidade de Gomer, a reconciliação no casamento. Mas mesmo a reconciliação no casamento do profeta, ela vai acontecer quando Deus disse a Oséias para que ele fosse e redimisse a esposa da prostituição. E essa remissão era mediante pagamento, trazendo-a de volta a ele, depois que ela havia sido disciplinada, ou seja, depois que ela tinha passado por todo esse processo. No capítulo 3, verso 1, Oséias trata sobre isso, e o Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses, de amarem os bolos sagrados de uvas passas. E Oséias obedeceu, e ele obedeceu, irmãos, para ilustrar o seu amor por Gomer, que foi então aplicado por Deus no seu relacionamento com Israel. E essa é a segunda divisão do livro, né, que é o casamento espiritual de Deus e Israel, que começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 14. Os irmãos têm essa comparação, por exemplo, na página 228, você tem um gráfico aí no seu manual, e você tem tanto Gomer de um lado, do lado esquerdo, do lado direito, Israel, Gomer como esposa infiel, Israel como nação infiel. Oséias como marido fiel de Gomer e o Senhor como Senhor fiel da nação de Israel. E na página 229 você tem um resumo
daquilo que está sendo ministrado para vocês. Porque agora, nessa segunda parte, através do casamento do profeta Oséias, Deus agora relembrou Israel da sua aliança, ou seja, do seu casamento com ele. E o fato de que os pecados, né, e o fato que os pecados da nação haviam causado a separação ou a alienação no relacionamento. Por quê? Porque Israel deixou de obedecer a Deus e estava constantemente envolvido com idolatria e imoralidade. Por isso, irmãos, que o propósito dos discursos proféticos de Oséias, ele foi proferindo discursos proféticos no seu livro, foi manifestar a graça de Deus às 10 tribos, e essas 10 tribos, por causa do constante pecado deles, elas estavam amadurecidas para a ceifa. Isto é, elas estavam às portas de uma terrível catástrofe. E como Osés fez isso? Ele ministrou, os discursos proféticos de Oséias manifestou a graça de Deus, revelando o amor de Deus por uma nação pecadora e rebelde, a ponto de a justiça era para quem podia pagar por ela. Quem pagava tinha justiça. A religião era mera formalidade. Eles tinham uma religião vazia, era só para cumprir a formalidade. E a nação, então, havia cometido adultério espiritual, mas Deus, como marido da nação, como senhor da nação, ainda desejava a sua reabilitação. E aqui que o profeta Oséias, diante daquela vida escandalosa da esposa dele, da Gomer, a Gomer chegou a ser vendida como uma escrava, por causa da prostituição dela, do envolvimento com vários e várias pessoas, e aí Osés foi buscá-la, comprá-la, pagar um alto preço para trazê-la para casa. Em Osés 3,3 é dito assim: eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, e eu viverei com você. Interessante, então, é nós pensarmos o que levava esse povo, já que havia uma aliança com Deus, por que esse povo estava cometendo adultério espiritual? E o profeta vai dizer que era a falta do conhecimento de Deus, era, se não a razão principal para Israel cometer tantos pecados. Oséias 4,6, ele diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Aqui também estava falando, o profeta falando com os sacerdotes da época. Uma vez que vocês ignorarem a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Por isso que o profeta trouxe um convite ao arrependimento. E lá no capítulo 6, em 2 versos, no 1 e no 3, nós temos essa mensagem, esse convite ao arrependimento. Diz lá: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. E o 3 diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Então, tudo está voltado ao conhecimento de Deus. Porém, a mensagem de Oséias não abalou o coração do povo, porque Israel estava tão corrompido que não deu ouvidos à voz de Deus. Pelo contrário, Israel escolheu transgredir a aliança que tinha com o Senhor e por isso se colocou numa posição de disciplina. Então, Oséias 8,14, o profeta agora vai tratar sobre essa questão, como Israel estava se colocando nesse posicionamento de disciplina, que diz assim: Israel esqueceu seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, mas sobre as suas cidades enviarei fogo que consumirá as suas fortalezas. Então, Deus ainda buscou o coração da nação, chamando ao arrependimento e confissão, mas Israel não aceitou, nem ouviu o Senhor. E nós temos no capítulo 14, como parte final, então, do livro de Oséias, esse chamado: volte a Israel para o Senhor seu Deus,
pois seus pecados causaram sua queda. Tragam suas confissões e voltem para o Senhor. Digam-lhe, perdoa nossos pecados e recebe-nos com bondade para que possamos oferecer-te nossos louvores. Porque eles não ouviram o Senhor, porque eles não ouviram os profetas enviados pelo Senhor. Eles foram levados para o cativeiro na Síria lá no ano 722 a.C. É interessante como é dito sobre o povo de Israel, né? Jesus chorando sobre Jerusalém no dia da entrada triunfal, ele diz: Ah, Jerusalém, Jerusalém, tu que apedrejas os profetas que te são enviados. Então, mais tarde no livro de Atos, Estevão, que faz aquele discurso, um discurso forte contra a liderança religiosa da nação, ele diz assim, olha, os túmulos dos profetas estão aí entre vocês, mas não foram os pais de vocês que mataram os profetas? Não foram os pais de vocês que mataram os profetas? E vocês não agem da mesma maneira, matando todos os profetas que Deus envia para vocês? É por isso que agora Deus, então, envia um outro profeta, e a gente se move para esse outro profeta, que é Joel. Página 233. Página 233. Joel, o nome dele significa o Senhor é Deus. E ele dirigiu a mensagem dele a ajudar o Reino do Sul. Então, os irmãos percebam que nós temos ali Oséias falando com o Reino do Norte, Joel falando com o Reino do Sul, porque Deus sempre enviou os seus profetas. E Joel 1,14 vai dizer assim, convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene, tragam os líderes e os que habitam na terra para o templo do Senhor, seu Deus, e ali clamem a Ele. Então, ele está dando aqui uma tônica já da sua mensagem. E nós vamos perceber a mensagem dele olhando para a página 233, e a gente tem a estrutura do livro. Né? Nós temos aí a estrutura, porque os irmãos podem perceber nessa estrutura que o livro está dividido em 3 capítulos que estão distribuídos em 3 divisões. E os irmãos vão perceber qual era o foco da sua profecia. Então, tem algo que aparece constantemente em Joel, e esse algo é que a profecia de Joel tinha como foco o dia do Senhor. E aqui é interessante, porque o dia do Senhor, ele tinha várias indicações. Porque o dia do Senhor é uma expressão bíblica desde o Antigo Testamento, é muito usada por Joel, e ela é muito repetida no Novo Testamento, inclusive. E o que o dia do Senhor indicava? Bom, indicava o juízo de Deus sobre Israel através da Assíria em 722. Ali foi o dia do Senhor. Indicava o juízo de Deus sobre Judá através da Babilônia lá em 586, também considerado o dia do Senhor. Também indicava o juízo de Deus sobre as nações ímpias e sobre os indivíduos incrédulos, tanto lá quanto agora aponta para o hoje, quanto nos prepara para o futuro. E também o dia do Senhor fala sobre o juízo e a ira de Deus que será derramada contra o pecado nos 7 anos da grande tribulação. Bom, aquilo que precede a segunda vinda de Cristo. Então, irmãos, o dia do Senhor, ele também tem um algo mais. O que seria esse algo mais? Além de juízo, o dia do Senhor fala sobre bênçãos. E são bênçãos abundantes vindas do Senhor. Mas essas bênçãos, elas chegam depois do juízo, do castigo, da disciplina pelo pecado, para aquelas pessoas que se arrependem. Então, nós podemos pensar que a profecia de Joel, ela tratava de 3 estágios de juízo. Os estágios que você tem aí na página 233, que é a estrutura, né, do livro, como você tem também na página 234, esses três estágios aí, falando sobre o dia do Senhor, falando sobre algumas coisas que nós já vamos tocar, e fala também
aqui na página 235 como resumo de todas essas coisas que falaremos por hora. Então, qual que é o primeiro estágio do juízo? Começa com Joel 1,4, irmãos. Depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores comeram os que restavam. Então vieram os gafanhotos saltadores, e depois deles os gafanhotos destruidores. Primeira coisa que Joel está tratando aí, o primeiro estágio, é uma praga de gafanhotos. E aí nós estamos falando de algo literal. E 4 tipos, irmãos, perceberam? 4 tipos de gafanhotos foram usados para expressar o alcance da destruição que viria sobre a nação. Ao mesmo tempo, o Senhor faz uma chamada ao lamento e ao arrependimento. Essa praga veio para despertar a nação, para que eles lamentassem o que estava acontecendo, irmãos, diante de tanta destruição. E os gafanhotos atacavam todas as plantações, a subsistência, o cultivo da nação, e eles também, então, se arrependessem. Mas a dureza do coração levaria ao dia do Senhor, ao dia do julgamento. Joel 1,15 trata e diz assim: o dia do Senhor está próximo, o dia em que virá a destruição da parte do Todo-Poderoso. Que dia terrível será! E o profeta foi avisando antes que acontecesse: vai ser terrível. Isso nos leva ao segundo estágio, então, da profecia ou da mensagem que Joel trouxe, que é a futura invasão. Então, Joel profetizou, irmãos, um futuro dia do Senhor, quando a ira de Deus seria derramada em juízo contra o pecado, contra Judá. Através agora não é mais dos gafanhotos, dos insetos, mas de exércitos invasores de homens, que fariam como os gafanhotos. Só que aqui eles devastariam a terra e devastariam o povo, como os gafanhotos tinham feito. Joel 2,1 diz assim: toquem a trombeta em Sião, soem um alarme em meu santo monte, que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. Então Joel aqui ele emitiu uma convocação ao arrependimento da parte de Deus. Deus está fazendo uma convocação para que aquele povo se arrependesse. Isso tinha uma indicação muito clara, queridos, que ainda não era tarde demais para deter a ira de Deus. Olha só o que ele chega a dizer em Joel 2, versículos 12 e 13. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Ou seja, se ele se arrependesse desta maneira, Deus não enviaria o castigo sobre a nação. E aí tem um terceiro estágio aí na profecia de Joel, que Joel predisse uma época de bênção e restauração para o povo de Deus. E ele diz o seguinte, que essa época de bênção, de restauração, ela viria depois dessa invasão semelhante à dos gafanhotos. Ela chegaria. Então, depois que houvesse essa invasão, e lá no futuro distante agora nós estamos falando de um terceiro estágio. O primeiro estágio é a praga dos gafanhotos, literal, depois são os exércitos invasores que vêm destruir a terra, mas agora Joel também está falando de um futuro distante. Então, o que nós entendemos nessa parte da profecia e do livro? Que Joel está falando de uma bênção futura, de uma restauração do povo de Deus, que ele está dizendo que vai vir depois de algo muito terrível acontecer. Então, ele está se referindo, provavelmente, ao grande e terrível dia do Senhor, aquele que vai acontecer durante os 7 anos de tribulação, antes da volta de Cristo. E aí, é muito interessante nesse sentido, a gente perceber que a volta, a segunda vinda de Cristo, né? Agora, parousia, essa é a palavra, ela trará as bênçãos do reino milenar sobre a terra.
mas não antes do pecado das nações ser julgado. Por isso que as nações serão julgadas, Israel vai ser julgado, as nações serão julgadas, para que venham, então, as bênçãos. E Joel trata, no capítulo 3, versículo 16, irmãos, ele diz assim: a voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio para o seu povo, uma fortaleza para o povo de Israel. Então, quando a gente pensa agora no tema, na mensagem do livro, e você lembrar sempre que você tem esse tema, essa mensagem aí, você tem isso, por exemplo, de Joel, você tem na página 236. 236. Qual é o tema, o propósito, então, de Joel? Joel usou uma praga de gafanhotos na terra para advertir o povo de Deus que viria o juízo de Deus sobre os pecados da nação no dia do Senhor. Qual é a mensagem que pode ser aplicada aqui, irmãos? Que Deus não abençoará até ter lidado com os nossos pecados. E Ele vai lidar com os nossos pecados através da nossa confissão e arrependimento. Se deixarmos de fazer isso, isso traz e trará sobre nós o juízo disciplinador de Deus. Então, os irmãos percebem, nós já observamos Oséias e acabamos de observar Joel. Oséias falando para o reino do norte, Joel falando para o reino do sul. Tudo isso para evitar que esse povo fosse para o cativeiro por causa da desobediência deles, porque eles deram as costas, eles estavam desprezando a aliança que Deus havia feito com a nação. É sempre bom lembrar o porquê do cativeiro. Vamos lembrar? A nação de Israel tinha direito à terra por causa da aliança abrâmica. Deus disse para Abraão: aos seus descendentes darei essa terra. Então, eles tinham direito à terra. Tinham. Agora, para permanecer na terra, eles tinham que cumprir a aliança mosaica. E a aliança mosaica exigia obediência à lei, à aliança. Porque Deus colocou diante deles essa possibilidade e disse: se vocês não obedecerem, eu os tirarei desta terra, vocês serão levados para outras nações, lá vocês vão adorar deuses que vocês não conheceram, lá vocês vão passar por tudo isso. Então eles tinham consciência de tudo isso, mas com o passar do tempo e das gerações, e aquela divisão do reino, a idolatria ficou muito forte no Reino do Norte. E, sendo levado no cativeiro, Deus ainda deu tempo para que o Reino do Sul se arrependesse. E ainda assim o Reino do Sul prosseguiu na sua marcha também rumo ao cativeiro. Vamos ao próximo profeta dessa parte, que é o profeta Amós. Amós, o nome Amós significa carga ou carregador. E Amós, ele era fazendeiro e homem de negócios em Judá. E este homem foi chamado para pronunciar uma mensagem de condenação e juízo contra o reino do norte, contra Israel. Deus chamou um homem ocupado e próspero e separou dos seus interesses seculares para realizar uma missão entre os israelitas. Os israelitas, eles formavam um rebanho de Deus, que era, ao mesmo tempo, errante e pecaminoso. Amós era natural de uma cidade chamada Tecoa, que era uma pequena vila a mais ou menos 10 quilômetros ao sul de Belém. Então, nós estamos falando aqui de Judá. Então, Amós aqui, ele vai falar com o sul, com Judá também. Ele era um mercador de lã, né? de ovelhas. Essa é a ideia aqui dele trabalhar com rebanho como mercador de lã de ovelhas, e ele era cultivador de figos. Amós 7, 14 e 15, depois eu vou mostrar para vocês o outro lado dessa conversa, mas por hora basta a parte do profeta que diz assim: Amós respondeu a Amazias. Então Amazias disse algo para ele que nós vamos ver nessa noite, e que ele está trazendo a resposta. Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas.
Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, meu povo. E aqui tem algo interessante sobre os profetas, queridos. Que o sacerdote, para ser sacerdote, tinha que obrigatoriamente pertencer à tribo de Levi. Lá dentro da tribo de Levi, nem todos eram sacerdotes, nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote era levita, pertencia à tribo. E a tribo foi dividida, então, em 3 clãs, e os 3, um era para sacerdócio, os outros 2 para cuidar do tabernáculo e depois do templo. Então, eles cuidavam das coisas de Deus. Porém, o profeta não era por local de nascimento. O profeta era profeta por causa de um chamado de Deus, e Deus podia chamar o profeta em qualquer classe social, em qualquer situação, e colocava agora a palavra dele na boca do profeta. O profeta se tornava a boca de Deus. E ele falava a palavra de Deus, ele falava com o sacerdote, ele falava com o rei. Vamos lembrar? Então a nação tinha os sacerdotes que cuidavam da lei, da aplicação e do ensino da lei. Nós tínhamos o rei, que quem colocava em prática a lei, quem executava a lei de forma civil, e nós tínhamos aí os profetas, que funcionavam como se fosse um judiciário, porque eles queriam avaliar se tanto o rei quanto os sacerdotes estavam cumprindo a lei, bem como o povo. Então, desses 3, os profetas, eles tinham a palavra final. Eles tinham uma autoridade sobre a palavra do rei. É por isso que nós vimos tantos episódios de profetas falando aos reis e falando de uma forma dura aos reis. Por quê? Porque eles tinham essa autoridade dada pelo próprio Deus. Por isso que eles podiam dizer: assim diz o Senhor. Eles eram boca do próprio Deus. Então, quando a gente olha aqui para esse estudo de Amós, página 238, a gente vai ver a estrutura, a gente vai perceber que o livro tem 9 capítulos. 9 capítulos apresentados em 4 divisões principais, essa é a estrutura do livro. E o livro foi escrito de uma maneira que ele tem 8 oráculos, 8 revelações que Deus traz através do profeta Amós, né? E depois a gente tem 3 sermões, é muito interessante isso. Primeiro vem 8 revelações, 8 palavras, 8 oráculos. Depois vem 3 sermões. Depois vem 5 visões. E aí termina com 4 promessas. E quando a gente pensa nesses 8 oráculos, ou 8 revelações de Deus, que ocupa aí os capítulos 1 e 2, é porque ele trouxe esses oráculos aí, 8 revelações, ele trouxe sobre outras nações, e a razão é por causa de como essas nações trataram os judeus. É o tratamento que essas nações deram aos judeus, ou seja, a nação de Israel. Depois que ele trata de várias nações, ele trata com Judá por causa da desobediência, ele vai dizendo quais são os juízos, e ele vai, para cada nação, ele diz qual seria o juízo, o que aquela nação sofreria, por que sofreria. Depois ele fala com Israel que o problema era a apostasia. Então Judá estava em desobediência, Israel já estava avançada no estágio da apostasia. E o Senhor foi dizendo quais eram os juízos. Porque agora o Senhor, quando ele falou com as outras nações, ele fez acusações contra 6 nações, entre o capítulo 1 e o início do capítulo 2, por causa do tratamento dado ao povo de Israel. O que eu acho interessante é porque já está aí posto, né, desde o ano passado, mas um dos oráculos dizia respeito a Gaza, diretamente Gaza. E olha o que diz lá Amós 1, 6 e 7. Diz assim: assim diz o Senhor, os habitantes de Gaza pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Então, essa frase aqui, em outra versão, diz: por 3 transgressões, ainda por mais 4. Ainda mais por 4.
Então, é só uma fórmula estilística e hebraística de dizer: eles pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. E aí ele vai dizer qual é a acusação que ele está fazendo. Diz: enviaram todo o povo para o exílio e o entregaram como escravos para Edom. Por isso, e ele diz, qual vai ser o juízo? Enviarei fogo sobre os muros de Gaza e as suas fortalezas serão destruídas. Quis fazer esse destaque de Gaza, mas ele fala de Damasco, que é a Síria, ele fala de Edom, ele fala de Nínive, então ele fala de vários lugares. Eu queria fazer esse destaque aí. E, quando ele fala de Judá, ele diz assim: assim diz o Senhor, os habitantes de Judá pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Rejeitaram a lei do Senhor e não obedeceram a seus decretos. Foram desviados pelas mesmas mentiras que enganaram seus antepassados. Então, a rejeição à lei e a não obediência aos seus decretos, aos seus mandamentos. Desobedeceram a lei. E em Amós 2,6, a palavra é direcionada para Israel. Assim diz o Senhor: os habitantes de Israel pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes, vendem por prato justo por um par de sandálias o pobre. E vai falar da idolatria, de como a nação se perdeu e se voltou para todas essas coisas. Então a gente tem, na página 238, na 239, você tem mais especificado justamente toda a escritura, a estrutura do livro. Então, depois desses oráculos, Amós pregou 3 sermões de denúncia. Então, são 3 sermões aí, a segunda divisão do livro, dos capítulos 3 a 6, e cada um desses sermões ele começa com uma expressão: ouça esta palavra, ó nação de Israel. E por que ele pregou esses 3 sermões? Porque eram sermões de denúncia. Porque o povo escolhido de Deus foi acusado de algumas coisas. Vamos ver as acusações nesses 3 sermões. De tirar proveito da sua posição de privilégio, de deixar de viver à altura da responsabilidade que Deus lhes dera. Foi acusado de uma adoração falsa e vazia, porque lembre-se, no sul o templo estava lá, no norte eles adoravam realmente o bezerro, né? em dois altares, né? Nos 2 extremos da terra, do que era considerado o reino do norte ali, a partir de Samaria, e o reino do sul, eles tinham um templo em Jerusalém, mas a adoração era tão falsa e vazia quanto o reino do norte. Depravação moral, impiedade, injustiça, complacência, ou seja, eles toleravam uma grande tolerância com o erro, arrogância, orgulho, avareza, materialismo, e, por fim, rejeitar as disciplinas passadas de Deus, quando eles podiam olhar para trás, ver o que já havia acontecido com o Reino do Norte, e nem assim tentar mudar de figura, nem de posição. Então, aqui em Judá, se no norte o problema era a falta de conhecimento do povo em relação a Deus, o problema do povo aqui não era a falta de conhecimento no Reino do Sul, em Judá, mas sim de obediência. Aquilo que eles já sabiam que era o certo a ser feito. Por isso que Amós vem e trouxe um conselho para que eles se arrependessem e buscassem a Deus na prática do bem. Amós 5,6: busquem o Senhor e vivam, do contrário ele passará para Israel como um fogo e a destruirá por completo. Não haverá em Betel ninguém que possa apagar as chamas. Seguido disso, ele traz, então, 5 visões, capítulo 7 até o capítulo 9, versículo 10. E essas visões, 5 visões, através de uma série de 5 visões, Deus revelou a Amós e que ficou claro que o juízo era iminente. E Deus respondeu a oração de Amós, ele fez uma oração por misericórdia contra os gafanhotos, contra o fogo. Mas Deus começa a dar visões a Amós, por exemplo, um prumo que ele diz para Amós, e ele pergunta sempre: o que é que você vê? Um prumo. E aquele prumo representava o reto padrão do próprio Deus,
E Deus, então, estava declarando que Israel havia ficado aquém do seu padrão, quando foi medido conforme o padrão de Deus, e aí ele tinha ficado muito distante. E sabe o que é interessante, irmãos? Que a mensagem de Amós, ela foi rejeitada. Como todos os outros profetas. Ela foi rejeitada pelo povo. E eu vou mostrar, então, a outra parte daquela conversa que a Amós está dizendo, não, eu não sou profeta, não, eu cuido de gado, eu cuido de figos silvestres, eu colho figos, eu cuido de rebanho. E a mensagem foi rejeitada, e eles vão dizer algo muito duro para Amós. Mas Deus, diante da atitude do povo, Deus deu mais duas outras visões que já estavam confirmando ali o destino de Israel. E agora está falando com o Reino do Norte. Hein? Com o Reino do Norte. E com o Reino do Norte, o que aconteceu? Deus deu o cesto de frutas maduras, deu uma visão para ele, um cesto de frutas maduras, ou seja, que a nação estava pronta para o juízo, estava madura para o juízo. E o altar de juízo. Então, com isso Deus estava mostrando, através do seu profeta, que não havia como deter a mão do juízo de Deus. Agora, quando a gente está olhando Amós transitando aí do sul para o norte, nós vemos o Amazias, a quem ele havia respondido que ele não era profeta, ele era boiadeiro, ou seja, cuidava do gado e também de plantador e colhedor de figos. Porque Amazias ordenou a Amós, olha só a palavra, irmãos, vá embora daqui, profeta. Volte para a terra de Judá, porque ele era de lá. Volte para a terra de Judá e ganhe vida profetizando ali. Por isso que ele diz, não, eu não sou profeta, eu não sou de nenhuma classe de profetas, eu não sou de nenhum grupo de profetas. Ele chega a dizer assim, não nos incomode com as suas profecias aqui em Betel. Então ele saiu do Reino do Sul, foi lá no Reino do Norte, esse trânsito, ora falando com o Sul, ora falando com o Norte. Ele foi lá no meio da idolatria em Betel. Porque Amazias está dizendo para ele, este é o santuário do rei e o lugar de adoração de todo o reino. Adorava os bezerros, eles fizeram 2 bezerros, eles colocaram nos extremos, tá bom? Eles colocaram um em Betel, né? Olha só, Betel, o mesmo Betel que recebeu esse nome por causa do sonho de Jacó, aqui é Betel, a casa de Deus, quão temível é este lugar. Eles botaram um bezerro ali para representar o Deus deles. Eles colocaram lá no outro extremo um bezerro em Dan. E aí, meus irmãos, por causa dessa atitude, o profeta vai embora. Nós não nos incomode com as suas profecias. Amós profetizou que chegaria um tempo, irmãos, chegaria um tempo em que haveria uma grande fome em toda a terra, mas observe de que estão chegando os dias, declara o Senhor soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. E aí, Amós termina com as 4 promessas. Essas 4 promessas, e você observa isso tanto na página 238, 239, como 240 e 41, que as 4 promessas são bênçãos profetizadas por Amós. Porque mesmo diante do juízo, é muito importante isso, irmãos, Deus, através de Amós, ofereceu uma esperança futura para a restauração. Porque Deus era fiel à aliança que ele tinha feito. E, entretanto, as bênçãos não viriam e não vêm antes que o pecado tenha sido tratado. Enquanto o pecado não for tratado, as bênçãos não vêm. Amós 9,14. Trarei meu povo exilado de Israel de volta de terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão do seu vinho. Então a gente chega no final do livro de Amós, olhando para a mensagem do livro e o propósito.
E você também tem isso na página 241 do seu manual 2 aí de Panorama do Antigo Testamento. Amós, o propósito, o tema e o propósito é que Amós, ele comunicou uma mensagem de juízo a Israel em tempos de grande prosperidade. Israel estava materialmente muito próspera, mas isso foi imediatamente antes da sua queda para a Síria. Então o povo era próspero e ao mesmo tempo muito idólatra. E essa mensagem foi comunicada para relembrar o povo que eles haviam esquecido de Deus, que os ritos religiosos sem a justiça, eles seriam rejeitados por Deus, que a menos que eles se arrependessem e se voltassem da injustiça que eles estavam praticando, dos seus caminhos malignos, eles precisariam se preparar para encontrar com Deus em juízo. Essa é uma mensagem de Amós, né? Israel, prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Ali, encontrar com Deus em juízo. Qual a mensagem a ser aplicada, irmãos? Que ritos religiosos jamais acobertaram a negligência, a justiça e a impiedade aos olhos de Deus. Então, essa é a mensagem desses 3 profetas menores iniciais. Não é a ordem cronológica deles, mas é a ordem que está como colocado em nossas Bíblias. Então, nós vamos chegar ao final desta aula e que o Senhor continue abençoando grandemente a sua vida.